tudo bem? Sejam bem-vindas em mais um episódio do Reconhecidas. Eu sou Samela. E eu sou a Keila e hoje nós vamos mergulhar nos espaços onde habita o louvor. Show! E aqui hoje estamos com a nossa convidada de honra, Gemima, onde tem alguns louvores, né, que já lançou. Tem Cura do Céu pra você, filho. Isso. E eu vou deixar ela se apresentar pra gente. Oi, gente, tudo bem com vocês? Paz do Senhor Jesus, Gemima Praciano aqui com vocês. Eu tô muito feliz de estar aqui no Reconhecidas, né? Por esse convite abençoado. E olha, fica com a gente hoje aqui, porque eu tenho certeza que será um tempo de qualidade com o céu e com essas maravilhosas amigas que Deus me apresentou e a qual eu amo demais, porque eu costumo dizer, gente, que a vida apresenta pessoas, mas o céu apresenta amigos, né? Então, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês e pelo convite. Hoje, então, vem com a gente, porque tem cura do céu para você hoje, hein? Gente, e para começar, nós queremos saber, Gemima, como surgiu o louvor Tem Cura do Céu para você? Qual é a sua experiência pessoal com ele? Ai, gente, o Tem Cura do Céu é um louvor, né? Que, na realidade, ele virou a chave da minha vida, não só da minha vida, né, quanto da minha casa, da minha irmã Esmirna Praciano. E eu já vou logo dizendo aqui para vocês que é quase impossível. Eu disse para Samela hoje lá no almoço, eu disse, é quase impossível eu falar da Gemima Praciano sem falar da família Praciano, né, e principalmente da minha mãe, Leuda Praciano, e da minha irmã, querida, amada, que vocês conhecem, Esmirna Praciano. Então, a Esmirna, ela tá junto comigo nessa estação já faz um tempo. E a Tem Cura, na realidade, ela foi escrita pela Esmirna, né? E foi lindo a forma como Deus deu essa canção no nosso coração, porque no momento em que a gente estava vivenciando uma etapa muito difícil da nossa vida, na qual a gente estava num processo de gravação de DVD e tal. E o rapaz que estava conosco nesse processo acabou que sentindo uma pressão, né, assim, pela a pressão espiritual mesmo que a gente carrega quando está com um projeto em andamento. E meio que ele não aguentou o peso da pressão e nos deixou, né? E aí ele acabou nos deixando com uma dívida e eu tava assim meio que apavorada. Porque lá em casa, eu e Esmirna, para quem nos conhece assim de perto, vê que as duas têm é totalmente diferente, viu? A gente é totalmente diferente. Uma é mais calma, a outra é mais corajosa, né? Um é mais assim, meu Deus, ó Deus, a outra é mais desenrolada, né? Eu sou a mais calma. A Esmirna é a mais corajosa, viu? E aí, eu com tudo isso acontecendo, acabou que quando eu tive essa notícia, né, que a gente estava com essa dívida, e agora ia ter que suprir com essa dívida que a gente nem tinha feito. E aí a gente tinha que cumprir uma agenda em Natal, na igreja da pastora Nayara Bezerra, lá em Santo Antônio do Salto da Onça. E aí eu lembro que a gente passou a madrugada viajando e eu fui chorando daqui de Fortaleza até Natal, né? E foi 9 horas de viagem, eu chorava a viagem inteira, porque eu não sabia como eu ia fazer, né? E porque às vezes a gente, apesar de dizer que a gente sabe quem é Deus, sabe o poder dele, quando a onda vem, nenenzinho, não tem pra super crente, não tem pra super crente. Quando a gente sente ali as ondas balançando, pegando no barco, a gente se treme todinha, entendeu? Mas a gente permanece, o importante é permanecer. E aí eu lembro que a gente foi para esse culto e era 2 dias e eu disse, Esmirna, faz o seguinte, vai você primeiro, amanhã eu canto. E aí ela foi ministrar, ela olhou só para mim, me tratou, que a gente conversa desse jeito. Ela, olha, irmãzinha, pois então tu faz só o que a gente sabe fazer, adora, viu? E aí eu disse, tá bom, vai lá. Fiquei num cantozinho da parede, ela começou a cantar, eu poderia estar em qualquer outro lugar.
E aí eu comecei a chorar, já a me render. E aí, do nada, ela começou a declarar isso. Ela disse, olha, vi pro seu irmão que tá do seu lado e diga que tem cura do céu chegando pra vida dele e pra vida dela hoje. E aí, eu, no meu lugar, eu meio que fiquei assim, numa interrogação com Deus. Porque eu disse, como assim eu vou declarar a cura do céu que quem tá precisando de cura sou eu, né? E ao mesmo tempo que Deus falava isso comigo, Deus falava com ela. Porque quando ela estava ministrando, o Senhor dizia para ela, olha, minha filha, eu sei que todo dia é um gigante, eu sei que todo dia é uma guerra, mas declare que está chegando cura do céu para você, porque enquanto você declara, vai chegar a cura do céu para a sua vida hoje. E aí, no meio dessa ministração, foi gerada a tem cura do céu, que eu costumo dizer que a tem cura do céu, ela foi gerada no ventre da dor, né? E enquanto eu me interrogava ao Senhor Jesus, perguntando isso sobre... quem está precisando de cura sou eu, Jesus. E Deus chegou para mim e disse, minha filha, tem curas que eu primeiro curo para depois curar. Mas tem outras pessoas que eu só curo enquanto são usadas para curar. Então, naquele dia eu entendi que não importava a forma que eu ia ser curada, o importante era que eu gerasse cura, porque independente da forma como Deus iria me usar para curar, a cura ia chegar até a mim. E assim foi gerada a tem cura do céu, no ventre da dor, mas até hoje curando a nossa vida e através de nós. Uau. Muito bom. Isso é muito poderoso, né? E assim, eu quero que você dê uma palhinha pra gente. Com certeza, gente. Com certeza. E eu vou até cantar ela do começo, porque eu acho essa canção muito profética, né? E algo que a gente vivencia hoje muito, né? Que as guerras, as batalhas que a gente vivencia hoje, né? E o Senhor, enquanto Ismina estava no altar, o Senhor falava isso para ela e dizia... E todo dia é um gigante, e todo dia é uma guerra pra você lutar. Eu sei que você tá cansado, tá sobrecarregada, mas Deus mandou eu te dizer que tem cura do céu pra você. Receba aí. Porque tem cura do céu pra você. Tem cura do céu pra você. E pra vencer esse gigante, tem cura do céu pra você. Porque chega de sofrer. Porque tem cura do céu pra você. Porque tem cura do céu pra você. Tem cura do céu pra você. Glória e aí vai lá no YouTube e já vai ver. Tem cura do céu pra você, Gemima e Ismina Praciano. Gente, dá vontade de a gente pular, de se levantar. Então, e com base nisso, né, você tava falando aí, minha cabeça eu tava só borbulhando de cenas, de ideias, de momentos, né, que eu passei e que com certeza você também passou. Sim. Mas ao mesmo passo que a gente sabe que Deus, ele tá com a gente nas lutas, ele também tá com a gente na bonança, na vitória, mas para chegar, tem que aguentar o processo, né? E aí eu quero também entender como é que tu vê a questão da tua voz, do teu cantar, do teu louvar, como uma ferramenta de cura. Aonde que tu vê? Como é que tu vê? Como é o teu relacionamento? Como é que Deus começou a agir nesse ministério de louvor para ser uma ferramenta de cura? Muito bem. Eu costumo dizer que isso começou em mim, né? Porque quando a gente foi gravar Tem Cura do Céu lá em São Paulo, na Toda Music, né? Quando eu voltava no avião, Deus falou para mim, filha, eu vou fazer você vivenciar tudo aquilo que você está cantando. E eu vou curar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. E começou um processo de cura. E ainda estou nele, já no finalzinho, assim. Mas ainda estou nele. E eu me vejo como ferramenta de cura, e eu vejo, assim, de fato, o que Deus tem feito, não só na minha vida, quanto na vida da minha irmã, nos usando como essa ferramenta, né? Vou dar um exemplo aqui de muitos outros, mas esse marcou a nossa vida.
a gente recebeu um convite, a gente estava na produção ainda da Tem Cura do Céu, e aí a gente recebeu um convite de ir na UTI, aqui do Apvida, da Unimed. E a gente recebeu o convite para poder fazer uma oração lá na área da emergência, né, da UTI, melhor dizendo. E aí a gente foi lá, que tinha um irmão da nossa igreja que estava com câncer, né? E a esposa dele nos convidou para a gente ir lá declarar a cura do céu para a vida dessas pessoas. Quando a gente chegou lá, todos os pacientes estavam entubados, né? Fora exceto o irmão lá da nossa igreja. Mas tinha 4 pacientes entubados. E aí, eu lembro que a gente chegou lá. E aí, a gente levou o nosso músico, Estevão, que sempre está com a gente, para tocar violão, e a gente foi declarando cura. Isso no corredor, a gente declarando cura, declarando e cantando Tem Cura do Céu para você, declarando sobre os enfermeiros, sobre os médicos, indo lá na maca de cada um e declarando. E quando foi 2 dias depois, a gente recebeu uma notícia que todos os pacientes que estavam entubados tinham sido saído da UTI, entendeu? E já estava no estado já estava em melhora, né? Já estava em melhora e que já tinha tirado a intubação. E a gente recebeu uma ligação de uma mulher que disse que estava com câncer. Enquanto ela estava ouvindo Tem Cura do Céu para você, o câncer dela, o caroço dela começou a secar. Então, esses são um dos testemunhos que a gente escuta e escutou, assim, né? Sobre a Tem Cura do Céu, não só sobre a canção, mas sobre a ferramenta, exatamente isso, sobre ser ferramenta de cura, né, para a vida de pessoas. E para nós é um privilégio. Apesar de a gente saber o preço que a gente paga para carregar aquilo que o Senhor depositou dentro de nós, o que nos faz permanecer é ver os frutos que o céu tem nos entregado através daquilo que ele depositou na nossa vida. E ser ferramenta de cura para nós é um privilégio do céu, né? Porque a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então, de fato, a gente sabe que um ministério árduo, porque é um ministério árduo, o ministério de estar ali na linha de frente é muito árduo, né? Mas, ao mesmo tempo, é prazeroso, porque você representa a pessoa de Deus e você começa a colher frutos daquilo que vale a pena. Você começa a ver que vale a pena você chorar para curar alguém, entendeu? Você ser ferido para curar alguém. Tá. Gemima, uma das primeiras canções foi a Filho, né? Sim. Que fala sobre intimidade, que fala sobre esse relacionamento do Deus Pai com Sim. Deus Pai. E como foi para você cantar, louvar essa canção? Na realidade, sobre paternidade, é muito real na minha vida, né? Na minha casa. A minha história, assim, eu acho que quem me acompanha já sabe um pouco sobre, mas, de fato, eu fui criada num lar cristão, né? Porém, num lar muito, assim, distorcido em relação a um lar disfuncional, essa é a palavra, um lar muito disfuncional, né? Por conta, apesar de ter sido, assim, um lar cristão, muito disfuncional. Por conta que o meu pai, né, assim, a gente cresceu nesse ambiente de muita violência, né, do meu pai com a minha mãe, e a gente via muita coisa, então eu nunca tive uma paternidade muito presente, entendeu? E isso, de fato, causou muitas coisas na minha vida, né, não só na minha vida, quanto na dos meus irmãos. Porém, minha mãe, ela fez uma aliança com o céu, né, que era de que Deus assumisse a paternidade com a nossa família, com os filhos que ela tinha, e o Senhor assumiu essa paternidade. E quando eu fiz a Filho, eu estava num momento, assim, ainda em um processo muito difícil, porque apesar das vezes da gente dizer que a gente conhece Deus como Pai, na prática mesmo, a gente diz pela boca, mas quando é nas nossas ações mesmo, a gente deixa a desejar, né? E se eu disser para vocês que eu vim
desfrutar e reconhecer dessa paternidade de 7 meses pra cá. Né? Eu tenho 25 anos, mas eu vim assim, dizer assim, não, eu tenho pai. Eu me reconheci como filha. E eu reconheci, tipo, não, eu tenho. Jesus é suficiente, ele é o meu pai. E agora eu sei o meu valor, eu sei quem ele é na minha vida. Foi há 7 meses atrás. Né? De 7 meses pra cá. Então, quando eu tava nesse momento do filho, essa palavra é até bem profética, porque eu tava nessa crise de identidade. Eu estava nesse momento de me reconhecer, porque eu não tinha uma figura paterna, entendeu? E a Filho também foi motivada, o testemunho da Filho, por conta de um testemunho que eu vi minha mãe chorando. Eu entrei dentro do quarto, eu vi minha mãe chorando, porque meu irmão acabou se envolvendo na droga, num crime, né? E aí a gente estava muito triste com tudo isso. Ele tinha acabado de fazer uma tatuagem e o povo da nossa igreja todo saiu falando, o filho da missionária Leda fez a tatuagem e tal, e a gente ficou sabendo, aquela coisa toda. E para ela foi assim um baque, né? Ela que criou a gente assim fielmente na presença do Senhor e tal, e ver a retaliação que estava vindo, né? E aí eu vi ela chorando, gritando assim na alma. E aí eu disse, Deus, me dá uma música, me dá uma canção para o Senhor confortar o coração da minha mãe. E se o Senhor quiser usar essa música para falar com outras pessoas, amém. Mas agora, por favor, me dá uma canção para o Senhor falar com a minha mãe. E aí foi quando Deus me deu filho, né? Que ela fala, filho, tenho te visitado há muito tempo. Filho, tenho ouvido a voz do teu gemido, não tem palavra mais para orar. A cruz está tão pesada, quase não dá para andar mais. Hoje eu vim falar contigo, para te relembrar que nesse deserto eu estou. E que o tempo de cantar chegou, porque eu sou a tua força quando você fraco está. Eu sou o teu sorriso quando você quer chorar. Te pego em meus braços e te faço descansar. Eu sou teu Deus e hoje eu vim te renovar. Uau, glória a Deus, gente. Aleluia. E é interessante, né? Agora, conversando mesmo, gente, não sei se vai sair no podcast, mas para ver como essa falta de paternidade, sim, né? Você pode estar na igreja, tipo a tua mãe na igreja, e o fato dela ter se relacionado como, sim, uma pessoa assim, né, grosseira, abusiva, vem também de uma falta de paternidade do lado dela. Aí o que acontece? Com certeza. Isso daí é sobre, tudo, né? É algo, e isso é um assunto bem importante até. Precisa, é necessário. É bem importante, porque aí, na realidade, perdão, Keila, na realidade é algo que Deus tem tratado comigo hoje, porque foi uma área que Deus me curou sobre ciclos geracionais, entendeu? Algo que Deus falou comigo em São Paulo, porque essa minha ida para São Paulo, que eu sei que já é outro assunto aqui, que a gente vai falar já. E como que a falta de paternidade, você realmente conhecer a intimidade do amor de filho e tudo mais, vem... Com certeza. Influenciando na vida adulta, né, dos filhos. Demais. Na realidade, aquilo que nós somos hoje é reflexo daquilo que aconteceu na nossa infância. Né? Então, isso, eu tinha esse conhecimento, mas eu não tinha a profundidade. Né? Eu sabia que existia, assim, que tinha coisas, por exemplo, a carência, o sentimento de humilhação, de rejeição. Vazio, né? Exatamente. Né? Essa necessidade de querer aprovação, de querer, de ter medo de perder pessoas, de querer agradar todo mundo por medo de perder. Eu entendia, por exemplo, nessa minha ida para São Paulo, eu entendi que o meu medo de perder pessoas, de querer agradar todo mundo, para as pessoas ficarem, era o medo de sentir a dor do abandono que eu sentia quando o meu pai ia embora. Entendeu? Porque era essa a sensação, era a dor que eu não queria que fosse repetida, né? Porém,
que foi que Jesus fez? Ele me curou. E é algo que Deus também falou comigo sobre feridas geracionais, repetição de ciclos, né? Coisas que a minha avó vivenciou, que passou para minha mãe, que a minha mãe estava passando para mim inconscientemente, porque são vítimas de outras vítimas. Exatamente. Entendeu? E quando Deus abriu a minha visão sobre isso, eu disse, Senhor, vai parar em mim. Hoje vai parar em mim. É portanto que eu postei até um vídeo no Instagram sobre ciclos geracionais, sobre cura geracional, justamente sobre isso, que é o que Deus tratou comigo, entendeu? Porque minha mãe não tem culpa, minha avó não tem culpa, porque elas são vítimas, entendeu? Mas aí cabe a nós, o momento que a gente determina no Senhor, em dizer, Senhor, isso acaba em mim. Isso aqui acaba em mim, porque a minha geração... Tu é suficiente, né? Exato, entendeu? E uma coisa que, enquanto a gente estava falando desse assunto, me veio muitas memórias, né? E o Espírito Santo, ele me incomoda para falar para algumas mulheres que estão escutando hoje. Se você acha que não tem saída, não tem solução, se você acha que, de fato, a situação que você viveu, porque já vem de muito tempo, porque eu vivo ciclos e mais ciclos da mesma coisa, mergulha em Deus. Mergulha em Deus, mergulha em se conhecer, porque a tua identidade, quem vai determinar é o Senhor. Porque quando ele determina, coisas acontecem, situações mudam e sim, ciclos são quebrados. E é muito importante a gente entender que para na gente. Não é porque os nossos pais viveram, nossos avós viveram, que os nossos filhos, os nossos netos, a nossa descendência vai viver. Então hoje, de fato, para tu que está assistindo, e assim como para nós também, é alguma reflexão que eu trago. Até quando você vai decidir viver da forma que está vivendo? Se não aguenta mais, se tá ruim, se quer parar, então eu te pergunto, até quando? Porque Jesus, Deus Pai, o Espírito Santo, ele está disponível e acessível para você acessar a vida extraordinária que ele quer. Para mim, para nós, para você. Mas basta a gente querer e dar o passo e dizer assim, Jesus, entra aqui. Isso daqui eu não consigo mais fazer, não. Mas eu sei que tu pode. Eu sei que tu consegue. Eu sei que dá certo. Então faz o teu querer. Muda as coisas de lugar. Tira as pessoas que for tirar. Acrescenta quem for de acrescentar. Mas do mesmo jeito eu não consigo ficar. E pegando esse gancho do não consigo ficar, eu vi uma música que você também regravou, que fez cover, né? O Quem Era Eu. Gente, eu escutando esse louvor, Gemima, você não tem noção. E eu comecei a refletir, de fato, quem era eu? Quem era a Sâmela? Muitas pessoas que estão assistindo aqui conseguem imaginar quem era a Sâmela do passado. Mas essa Sâmela do passado não interfere mais na Sâmela do presente e na Sâmela do futuro, que os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos vão ver e vão dizer assim, eu tive uma avó, eu tive uma mãe de oração, uma mãe que mudou a situação dela, né? Mas não porque ela quis ou porque ela pôde, né? Porque não é sobre mim, é sobre o que Jesus pode fazer. E aí chega exatamente no momento em que a gente consegue dizer assim, só Deus pode fazer isso. E o mais importante é que quando a gente dá a honra e a glória para ele, as pessoas também testificam e dizem, rapaz, quem era a Sâmela? Se Deus pode fazer na vida da Sâmela, por que não vai fazer na minha? Com certeza. Né? E eu quero entender também, basicamente, como foi gravar esse Quem Era Eu. Ai, gente, o Quem Era Eu, ele faz parte dessa nova estação da minha vida. Por quê? Né? Eu costumo dizer, muita gente até me pergunta, ai, Gemima, que loucura foi essa? A mulher tá muito corajosa, sair de Fortaleza e ir pra São Paulo sem conhecer ninguém. Meu Deus, como assim? E eu disse, não, nenê, não é coragem, não, é obediência e saber a quem eu sirvo. Mas eu vou... E quando eu cheguei em São Paulo, e as pessoas dizem assim, Gemima, como assim você deixou lá tudo e veio pra cá? E eu dizia assim, é o mínimo. É o mínimo que eu posso fazer. Por que, Gemima? Porque quem era eu? Quem era a minha casa, meu Deus? A minha casa era aquela que alguém olhava e dizia, já, a mãe dela vai morrer de tanto apanhar do marido, essas meninas vão virar prostituta e esse menino, a qualquer hora, a gente encontra ele aí no meio da rua, cheio de bala no corpo. Essa era a realidade da minha casa, entendeu? Essa foi a sentença que o inferno lançou sobre a minha casa e talvez essa é a sentença que o inimigo lançou na sua vida, na sua casa, no seu ministério, no seu casamento. Mas o Senhor, assim como ele entrou na casa de Obed-Edom e ele transformou tudo de lugar,
qual hoje ele também está entrando na sua casa, está entrando na nossa vida, entrou na minha vida. Ele pegou e disse, Neném, essa é a palavra de alguém ao seu respeito, mas a realidade é outra. Que eu declaro sobre a tua vida é outra. Que nada, essa mulher lá vai morrer, não. Essa mulher aí vai ser usada como profeta minha na terra para declarar a vida onde ela vai chegar. Essas meninas aí vão saquear o inferno com a unção que eu vou botar na vida dela. Esse menino aí vai ser potência na mão de Deus, entendeu? E aí, essa música, quem era eu? Quando eu canto ela, eu canto sentindo, porque eu fico... Quando eu paro pra pensar em tudo que vivi, que tão pouco, muito pouco, que eu não morri. Quando eu paro pra pensar em quem sou e quem era eu, não tem como duvidar que foi a mão de Deus. Se não fosse a tua mão, não estaria aqui. Onde alguém viu recomeço, alguém disse que era o fim, ele disse é recomeço. Ele entrou na história, o quadro inverteu. A quem ninguém dava nada, Jesus escolheu. Então eu canto essa música com muita verdade, porque eu digo que é o mínimo que eu posso fazer é entregar a minha vida a ele. Pela realidade que ele mudou da minha... Quando alguém olhou pra mim e disse, Jemima, por que tu veio pra São Paulo e deixou tudo lá? Eu digo, é o mínimo. A maior entrega que eu pude fazer, eu me senti Abraão entregando Isaac. A maior entrega que eu pude fazer foi entregar a minha família e deixar, porque quem me conhece sabe o quanto eu amo, o quanto sou apaixonada pela minha família. E pra mim ter deixado eles aqui foi a minha maior entrega. Mas diante de tudo que ele tem feito, né, e que eu sei que ele ainda vai fazer, é o mínimo, é obedecer, é me render e me entregar a ele. Essa paternidade, até porque ele é meu pai, eu sei que aonde eu estiver, o meu pai vai cuidar de mim. Não é sobre lugar, né? É sobre a presença que está em nós. Eu vejo muito, essa canção também toca muito a minha vida, porque foi isso, né? Eu saí de Manaus e com 2 crianças e todo mundo, amigos ficaram sem falar comigo, minha família se sentiu abandonado. Mas eu tinha certeza que a poderosa mão de Deus me cobria e me protegia. E é como você falou, nada que hoje a gente possa fazer vai ser o suficiente porque ele já fez. Primeiro com a morte na cruz e depois nos resgatando daquele lugar de dor e de caos, né? Sim, sim. Aleluia. E então, Jemima, assim, como a adoração trouxe assim para você a percepção, como ela molda o teu caráter, como você traz para a tua vida essa tua vida com a música, com o louvor, com Deus te dá as letras, né? Conforme o momento da tua vida, como que tudo isso é na tua vida? Isso é lindo. Na realidade, a adoração, ela está muito entranhada na minha vida desde o dia que eu nasci, né? Por conta que eu fui muito bem instruída pela minha mãe, né? E toda vida que eu falo de adoração, eu lembro de uma situação em que a minha mãe, ela estava arrumando... Eu falo muito, gente, através de testemunho. Vocês estão vendo eu falando muito através de testemunho, porque eu acho que melhor do que eu falar assim, palavras soltas, é eu falar o que eu vivenciei em Deus, né? E eu lembro de uma situação que a minha mãe, ela estava se arrumando para ir pregar e tal, e acabou que no meio lá dela ia saindo e meu pai perguntou, né? Que era que ela ia pregar naquele dia, porque de fato a gente não tinha nada, já tinha acabado o pão nosso de cada dia do hoje, e não tinha nada mesmo. E aí, a forma como o inimigo acabava usando a vida dele, né? Era tão assim, brusca, que ele acabava sugando e cuspindo no rosto dela. E eu via minha mãe num estado de choque tão grande que eu dizia assim, meu Deus, minha mãe não vai mais. Então, eu pegava uma toalhinha, enxugava o cuspe do rosto dela e dizia assim, mãe, não precisa mais a senhora ir hoje. Tá tudo bem, mãe, a senhora não precisa ir pregar mais. E ela olhava para mim assim, com muita força em Deus e dizia, Jemima, vai no quarto, veste a roupa, porque hoje a gente vai adorar. Eita. E a gente ia, quando a gente chegava lá, e antes de sair de casa, ela olhava pro meu pai e dizia assim, obrigada, meu amor, você me deu a mensagem da noite. Eu vou pregar que Deus é o dono do ouro, da prata e preparar a mesa no deserto. E quando a gente chegava em casa, tinha uma Fiorina esperando, cheia de compra
na porta da minha casa, entendeu? E eu lembro que também teve um dia, que essa já foi uma experiência minha, né? Teve um dia que meu pai, a polícia estava na porta da minha casa e eu tinha que ir cantar, eu estava com 7 anos de idade, lá na cidade de Pindoretama, onde começou o meu ministério. E aí eu fui muito revoltada, meu Deus, eu lembro, bem gordinha, aquela coisa bem linda. E eu revoltada, dizendo, Deus, por que eu tenho que cantar? E a minha mãe tá ali naquela situação, a polícia na porta da minha casa, minha mãe se expondo a esse papelão de novo, pela 3ª vez no mês, a minha mãe se mudando de casa, meu Deus. E aí eu lembro que eu cheguei nesse altar e eu peguei o microfone com tanta revolta, com tanta raiva, porque eu não entendia por que eu tinha que cantar. Enquanto a minha casa estava naquela situação, entendeu? E aí eu lembro que eu cantava, ceia bem assim, o medo chega e a aflição. E aí eu comecei a cantar, só que eu cantava com tanta raiva, e aí o Espírito Santo veio bem aqui e disse assim, Gemima, filha, volta a música e canta de novo, porque hoje eu vou te ensinar o que é adoração. Aleluia. Uau. E aí quando eu voltei, enquanto eu cantava, Deus falava assim, minha filha, adoração não é quando tudo tá bem, você gerar fé no coração de alguém. Adoração é quando, mesmo que tudo não esteja bem, você continua gerando fé no coração de alguém. Então, eu cresci vendo minha mãe fazendo isso e o céu me ensinou, né? O céu me ensinou a fazer isso. Então, assim, adorar para mim, de fato, é um estilo de vida. Não preciso de um lugar para me adorar. Não preciso estar numa igreja, não preciso preparar um ambiente. Não, eu estou aqui, mas eu estou ligada, eu estou falando com meu pai, eu estou entregando, porque eu entendi também que a adoração é sobre entrega, entendeu? E não precisa ninguém entender a minha entrega, porque só eu sei o nível da minha adoração, só eu sei o nível da minha entrega. E é sobre Se Deus fizer... Ele é o quê? Ele é Deus, a mulher canta, viu? Se não fizer, Ele é Deus, a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Porque Ele é Deus, gente. E quando a gente entende que não precisa de palco, de situação pra gente adorar, a gente entende a diferença do que eu sempre falo. Existe três situações que eu sempre falo. Uma coisa é você ser criatura, porque nem todo mundo é filho de Deus, pela misericórdia. Existe o filho, mas existe o filho íntimo do papai. E como? Então, se a gente entende que não precisa de palco ou de situação para a gente adorar, a gente vai conseguir entregar, a gente vai conseguir ser o filho íntimo do papai, né? E entender que aquele momento ali é de nossa entrega com o papai. E é muito sobrenatural, viu, Sandra? Esse nível de intimidade com Deus, com Deus, com o Pai, né? Porque às vezes a gente fala Deus e as pessoas gostam de colocar Deus num lugar muito inalcançável, né? Quando na realidade eu tenho, assim, Jesus como... de fato, o meu pai em tudo na minha vida. Um dia desse, eu estava lendo um livro chamado, que é até mesmo daquele mesmo escritor do Bom Dia Espírito Santo, o nome do livro é Unção, o nome desse livro. E aí o autor começa a escrever que um dia ele está numa agenda e ele começa a pregar e o Espírito Santo desce, é muito forte o que Deus faz, isso no período da manhã, e à tarde ele vai para o almoço, só que enquanto ele está almoçando, o Espírito Santo manda ele ir no banheiro para orar. Só que ele diz, Espírito Santo, eu estou aqui conversando com meus amigos, espera aí, eu vou já, tá? Calma. E aí ele começa a almoçar e tal, volta pro hotel, acaba tão cansado e acaba não orando, e quando é à noite... tá triplicado de gente, porque foi tão sobrenatural que Deus fez de manhã, que aí à noite o povo disse, caraca, meu Deus, vamos lá, porque vai ser sobrenatural, teve cura, libertação, batismo com o Espírito Santo, então à noite lota, triplica de gente, só que aí quando é à noite, Deus não desce, ele não consegue fluir. E aí ele chega no hotel e ele disse, por que o que foi que aconteceu e tal? Ele disse, não, porque quando eu queria falar com você, você não estava disponível. Uau. Entendeu? Então, eu comecei a entender ali que o Espírito Santo ele era tão real quanto qualquer outra pessoa. E quando eu entendi isso, eu comecei a fazer uns testes com o Espírito Santo. E aí, o primeiro teste que eu fiz foi, o livro não era meu, era da minha tia. E eu disse, Espírito Santo, pois se o senhor, já que o senhor está dizendo assim, que é tão real quanto qualquer pessoa aqui, pois vamos fazer o seguinte, se o senhor convencer a minha tia a deixar eu levar esse livro, eu vou entender que assim, que
Porque o Senhor é real mesmo, assim, tipo, oh meu Deus, parecendo criança, mas eu acho que é isso que o Espírito Santo gosta, né? Porque ele pede pra fazer prova dele. Exato, entendeu? Eu acho que ele se diverte comigo, porque eu gosto, assim, de mesmo assim, tratar ele como se fosse meu pai. Como se fosse, não, ele é meu pai. E aí, eu lembro que eu perguntei à minha tia, deixa eu levar esse livro, eu amei esse livro. Ela, não, Germina, mas esse livro eu tenho ciúme dele e tal, não dá. Aí eu disse, ó, Espírito Santo, pois tá aí, ó, se eu conseguir convencer ela, assim, eu já vou entender. Aí, quando eu arrumei minhas malas e tudo, quando eu ia descendo, ela, Germina! Eu disse, oi, tia, ela, leva o livro. Leva o livro. Eu digo... Jesus! O senhor, eu não acredito! Peraí que eu gostei da prova, agora eu vou fazer de novo. Peraí. Peguei, fui pra um culto. E aí, eu cheguei desse culto, gente, eu tava saindo desse culto, eu tava com muita vontade, muito desejo de comer mortandela. Tava com muita vontade de comer mortadela, muita vontade. E aí, uma tia minha tinha me chamado pra ir jantar na casa dela e tal. E aí... Eu sei que ela me chama a tia Samira, que é uma mãezona pra minha vida também. Quero mandar um beijo pra ela. E eu lembro que eu tava indo lá pra jantar na casa dela. E quando eu chego lá, ela preparou, assim, um banquete. Aí eu sei que eu vinha no Uber e eu olhando, ô Espírito Santo, eu tô com tanta vontade de comer mortadela hoje. Com tanta vontade. E aí quando eu chego lá, que eu pego e tiro o pão, assim, que tinha as coisas cobrindo, né? Mortadela. E aí, quando eu vejo a mortadela, eu digo, não! Minha mortadela, meu Deus. Então, tipo, hoje em dia não, o meu pai, assim, me ensinou que ele é real, ele é muito real. Então, tipo assim, pra mim é um estilo de vida de fato, entendeu? É muito bom quando você tem essa intimidade, porque você eu até respeito muito, né? O catolicismo é uma bênção de Deus. Eu sei que é bem polêmico que eu vou falar agora, mas eu respeito muito o catolicismo, mas, de fato, eles veem a necessidade de pedir a Maria para interceder por eles a Jesus, né? E, na realidade, quando Jesus morre na cruz, é justamente para que não tenha intermediador. É para que você tenha um livre acesso a ele direto, né? Então, é você entender que tem essa importância. Ele quer esse relacionamento, esse TED a TED. Isso, entendeu? É porque... Na realidade, Deus não tem os filhos preferidos, mas tem os filhos que preferem ele. É igual como os pais. Eu sou mãe de 2. Eu não prefiro uma a outra, mas tem uma que se chega, né? Então, assim, é impossível qualquer coisa que ela peça ali, eu não querer fazer. Por quê? Porque ela quer essa intimidade maior, né? E assim é na nossa vida. A gente tendo... A escolha de ir para o mundo ou não, a gente escolhe o quê? Tá na presença. Ser obediente. E aí, como que Deus não vai ver isso e não se agradar? Não tem como, né? Não tem como. Em 2023, eu recebi uma palavra que foi a palavra profética, que tudo ia ser diferente. O primeiro prêmio que eu recebi no Rio de Janeiro, e foi uma palavra assim que eu foquei muito, porque eu sou muito obsessivo com aquilo que de fato eu quero. Então eu uso muito do que Deus me fala. E eu disse, eu não quero saber se quem vai entender, quem não vai entender. Eu quero saber, minha filha, do meu relacionamento, meu tete a tete com meu pai. E aí em 2023 eu fui pra Lagoinha, né? A Lagoinha lá da Barra, 7 anos da Lagoinha. E aí uma das palavras proféticas que Deus tinha me entregado é: se preocupa com nada, só se preocupa em estar na presença. Então toda dificuldade que eu passava, eu dizia, rapaz, não quero nem saber, isso daqui não é nada do meu pai. Eu vou me preocupar em estar na presença dele. E eu comecei a buscar no meu secreto, fazendo meu quarto de guerra e tudo mais. Por quê? Porque a gente não precisa mostrar, né? A gente precisa viver. E aí, nesse processo da qual eu vivi, eu me lembro que eu fui pro 6x6, ou foi 12x12, que é um processo que tem na igreja da qual eu sirvo, que é a CN, né, do Eusébio. E aí eu me lembro que nessa semana, porque a palavra do Senhor fala que a gente tem que adorar Ele com todo entendimento, ou seja, é todo racional. É ir de fazer prova dele mesmo, né? Também, entendeu? E aí eu também fui muito dessa de fazer provas, assim, me mostra, fala comigo, nem que seja atrás de um jumento, mas fala comigo. Assim como ele já falou numa boca de um bêbado, né? E aí, enfim. E aí nesse dia, exatamente, eu tava lá me entregando 6x6 e tal, falando com Deus, eu não lembro se é 6x6 ou 12x12. Mas enfim, era nesse projeto. E aí, simplesmente nessa semana, eu tinha acordado umas 3 horas da manhã
E Deus sabe o quanto que, gente, eu dormir, ficar com fome é um negócio sério pra mim, viu? Nessa semana, Deus me acordou, assim, tipo, 3 horas da manhã e eu não conseguia dormir de jeito nenhum. E eu acordada lá e eu dizendo assim, meu Deus, por que eu tô acordada numa hora dessa? Ela só queria me estressar, né? Eu disse, meu Deus, por que eu tô acordada numa hora dessa? Não sei o quê. 3 horas da manhã. Vai. Só que na hora eu não tive esse sentimento. Na hora o espírito de Pedro, né, quis assim, meu Deus, por quê? Entendeu? E aí eu disse, eu sei que eu me acalmei naquele dia, né? Eu disse, rapaz, quer saber? Eu acho que é Deus falando comigo. Eu também não dobrei meu joelho, fui falar na hora quando eu tava lá e caí no sono, né? Comecei a falar com ele, caí no sono. E aí, quando foi no 6x6 ou no 12x12, veio um irmão e uma pessoa, que eu até hoje nunca nem vi esse rapaz, chegou até mim e começou a me entregar algumas coisas que só Deus sabia. E aí eu sempre fui de testificar, né? Eu digo, Senhor, será que isso aqui é um espírito estranho? Ou é tu mesmo que tá falando na boca dele, né? E eu pensava, e eu sempre fui essa pessoa, né? Até ele olhar pra mim e falar assim de novo, mas vem cá, é só pra tu saber que é Deus falando na tua vida. Eu vou te dizer, essa semana eu te acordei. Meu Deus. Essa semana eu te acordei às 3 horas da manhã. E deixa eu te falar, faça igual o Samuel quando eu te acordar. Quando eu te acordar, vá falar comigo. Porque é eu que tô querendo falar contigo. Meu Deus. Gente, isso é sobrenatural. Isso foi pra mim. Deus Eu acho que Deus ama a tua sinceridade. Gente. Deus Tá bom, pai. Deus, ele sonda os nossos corações, Eu vou entendeu? falar contigo, tá bom. Entendeu? E aí, desde esse dia, então, eu fiquei com isso. Linda. Tipo, chegou, tem dia que eu não consigo dormir, e eu vou lá. Eu digo, Senhor, eu entendi que tu quer falar comigo. Eis-me aqui, o que é que o Senhor tem pra mim, pai, por A fila tá menor, né? Com certeza. Tipo viu? isso. Com certeza, isso é real. Gemima, e na vida amorosa? Meu Como Deus, está foi tão Gemima? Nesse tempo de espera, nós, né? No tempo de espera que depois dessa cura, né? Na paternidade e realmente a gente entender a nossa identidade em Cristo, realmente a nossa régua sobe, né? Com certeza, A gente porque a gente descobre fica nosso um valor, pouquinho, né? Não é exigente, mas... E como é que tá, Gemima, A gente nessa entende que a gente fase? merece, né, gente? Que a gente começa O que Deus tem preparado, né? a descobrir o nosso valor, né? E eu acho que essa parte da vida amorosa mesmo, assim, tá sendo tá sendo uma das fases, como é que eu posso dizer? Não é fase, é uma das... Momentos, processos. Não, gente, não é fase a nenhum momento, é uma das Áreas da vida. Uma das áreas. Eu acho que essa área amorosa, né, da vida amorosa, é uma das áreas que Deus, assim, ainda está terminando a obra, né, em relação à cura mesmo, né, porque a gente sabe que em cada área da nossa vida, sou muito séria em relação a tudo na minha vida e eu muito transparente, eu não tenho medo de dizer isso, mas tudo na vida da gente, a gente tem aquilo ali que tem uma resistência, sabe? Assim, que é uma área que a gente tem algo que é mais demorado a ser tratado, né? E aí, essa área da vida amorosa, então, tipo, é algo que Deus ainda está terminando de curar. Então, por enquanto, eu estou stand-by, digo, Jesus, guarda meu coração bem guardadinho, entendeu? Deixa ele bem guardado. Para quando o Senhor quiser colocar alguém, né? Entregar o meu coração na mão certa, porque eu já entreguei demais em mãos erradas. Então, eu tenho a minha oração hoje é Jesus, guarda meu coração. E quando o Senhor preparar alguém para esse tempo determinado, porque de fato a gente sabe que a gente que tem ministério, que está na linha de frente e tal, apesar de eu não colocar isso hoje em dia tanto como porque eu colocava isso muito como um empecilho. Eu tenho que entender que antes de ser a Gemima cantora, eu sou a Gemima mulher, eu sou a Gemima... Família primeiro ministério, isso, né? entendeu? Então, tipo... E eu colocava, e às vezes isso assusta
as pessoas, entendeu? Porque o ministério é seu. Claro, a pessoa tem que abraçar o seu ministério, ela tem que andar junto com você, somar com você, mas o ministério é seu e você não pode assustar a outra pessoa. Tipo, eu tenho um ministério assim, transferir assim, também, né? Pois é, aquela coisa assim, o cara vai ficar, meu Deus, peraí, hein? Entendeu? Então, tipo, hoje eu tento... tô nessa fase de curas ainda sobre mim, né? Tô muito feliz porque já começou no meu corpo e isso pra mim... Ai, amei, gente! Eu tô amando esse negócio, né? Já perdi 25 quilos. Muito então, bem. assim, pra mim já foi uma das curas extremas. Quem me conhece sabe disso, da minha vida. Porque pra mim, eu achava impossível eu emagrecer. Eu perdi 3 cirurgias de seios por conta do meu problema da coluna, porque eu não conseguia perder aquilo, porque para mim era impossível. Né? O que hoje em dia tem tanta gente querendo uma cirurgia, porque acha que é difícil demais. Eu perdi 3 por conta que na minha cabeça era impossível eu perder os quilos que precisava. Mas quando o Senhor Jesus começou a trazer a cura em relação ao meu corpo, eu comecei a entender que não era só sobre o meu corpo, era sobre a minha mente. Né? Então eu precisava romper a minha mente. E a obesidade, né, é um dos pontos que o emocional com certeza abala, né? Então, assim, você pode ter certeza que aquela pessoa que tem muito problema para emagrecer, ela tem um problema. Ela carrega muitas feridas, elas carregam muitas marcas, muita rejeição, muito sentimento de rejeição. Na realidade, uma pessoa que, assim, é algo que Deus tem tratado isso comigo, eu tenho buscado em Deus conhecimento, até porque Deus tem entregado um novo projeto nas minhas mãos e tá nesse meio, nessa coisa toda que Deus está colocando. No processo que eu tive de emagrecimento, Deus me fez descobrir o meu traço de caráter, né? E no meu traço de caráter, né, que é o traço de caráter oral, o corpo, ele fala. Toda pessoa que é um pouquinho mais cheinha, gordinha, né, ela com certeza tem um traço de caráter oral. Por quê? Porque o traço de caráter oral, todo traço de caráter, ele é fundado através da rejeição, certo? Só que ele abrange, ele afeta outras áreas da nossa vida. A minha área foi o abandono e o sentimento de humilhação. Tudo eu achava que eu estava sendo humilhada por todo mundo. Tudo que todo mundo falava, eu achava que eu estava sendo humilhada. Tinha a ver contigo, né? Entendeu? Sempre. Exato. E eu carregava isso comigo. Eu me mutilava por dentro porque eu achava que eu estava sendo humilhada. Entendeu? E acabava descontando isso na comida. Entendeu? E querer comer os meus sentimentos para mim não ter que engolir, porque eu não podia mostrar fraqueza. E eu queria engolir aquilo. Nossa. E eu comecei a engolir. Quando eu me deparei com 100 quilos, eu disse, pelo amor de Deus, gente, agora, eu preciso parar agora. E o incrível é que Deus preparou tudo isso no tempo, assim, propício, né? Que foi esse período que Deus me levou para São Paulo como tempo de cura. E é muito importante nesse tempo, né, de espera, a gente fazer outros cursos, viver bem com a nossa solitude. Tipo assim, pra mim, que quando eu me separei já estava numa idade já mais avançada, eu dizia, meu Deus, e agora? E tudo. E assim, hoje, mês que vem, que eu faço 45 anos, eu tô no meu melhor momento. Sim. Meu melhor momento de estar terminando cursos que antes eu tinha vontade e nunca fiz. Eu entender que uma pessoa vem pra minha vida para que eu cuide dela. Sim. E não fique esperando que ela venha, suprir, porque eu já tenho total completude em Deus. Sim, então, assim, a pessoa ela vem para transbordar na minha vida. Então, assim, o mais importante não é aquela ansiedade de quando vai ser, que vai chegar, Não, eu tô bem comigo, eu tô me cuidando, tô cuidando do meu corpo, tô cuidando da minha mente, tô terminando meus projetos, tô avançando, tô prosperando. Sim. Então, isso é natural, porque família é projeto de Deus. Com certeza. Então, isso é natural acontecer. Não é que vá ter um tempo certo. Sim, sim. Vai ter um encontro perfeito. Isso é real. Quando eu tiver em paz, né? E isso daí é tão real, né? Porque, por exemplo, eu e o meu esposo precisamos de 9 anos separados. Meu Deus, eu fiquei assim, passada, gente. Nós precisamos de 9 anos. 9 anos separados. Então, cada um se curou. Sim. Cada um se curou. Pra gente poder hoje estar juntos, ambos precisaram se curar. Isso é tremendo. E tipo, Samela... Que aí Deus não reconstrói, né? Deus não muda
relações. Ele muda as pessoas para que as relações isso se tão transformem, sobrenatural. se transformem. Que inclusive, eu ia até falar dela já aqui. Eu tô aqui com uma amiga maravilhosa, minha amiga que tá aqui de trás das câmeras, Nicole, entendeu? Os bastidores. Meu Deus. E Deus preparou um momento, assim, que foi uma chave virada na minha vida, né? Nessa reta final, né? Que eu estava passando, Deus preparou um momento e levou a Nicole lá em casa. E a gente começou, ela pensou que ela estava sendo beneficiada, quando na realidade o céu preparou aquele momento para mim, entendeu? Porque apesar de muito nova, o Senhor já tem dado uma maturidade muito grande a ela, e a gente conversando sobre esse quesito do tempo de espera, né? Sobre ter alguém, ela disse, Gemima, Deus, ele não vai lhe dar ninguém para lhe amar, para você amar, se antes que você se ame primeiro. Então, você precisa disso, entendeu? Então, é sobre isso. Deus não tem como eu amar alguém se eu não me amar. E a carência faz o quê? Por favor, chegue para me amar, sendo que é o contrário. É você que vai amar, exatamente. Que vai cuidar, que vai... Não, a mulher, ela fica esperando ser cuidada, que o homem chegue para mudar a vida dela. Não, amor. Na realidade, isso eu acho que tem que ser algo bem natural, né? Algo bem, assim, natural mesmo, assim, da parte do céu. É uma troca, exatamente, é uma troca. E isso rompeu muito a minha visão em relação do que a Nicole falou para mim, porque eu parei e pensei, eu disse, poxa, e até sobre a linguagem mesmo que a gente começa a se portar, a forma como a gente começa a agir, entendeu? Porque é diferente quando você se porta como uma mulher que tem muitas vulnerabilidades, exato, entendeu? E quando você sabe quem você é em Deus, quando você já entendeu que você é amada, porque você olha pra você. Hoje eu me olho, eu digo, Jesus, eu tenho amado essa mulher. Eu sou linda, que eu tenho obrigada, Jesus! Né? Então, isso, assim, é poderoso. E eu louvo a Deus, porque Deus tem colocado pessoas, inclusive, eu estava até falando com o Nath, gente, que eu tenho orado para que esse tempo, né, que Deus tem estabelecido sobre a minha vida, seja leve, seja tranquilo. Deus coloque pessoas que tenham justamente, estejam ligadas no propósito que ele tem para minha vida do hoje, né? E aí, eu quero até louvar a Deus pela vida de vocês, né? Porque Deus sempre prepara, e eu disse para a Nath, até eu disse, isso daqui não foi em vão, porque o próprio Deus marcou esse encontro, porque eu tenho dito, Senhor, eu não quero estar em mesas que o Senhor não esteja, eu não quero estar em lugares que o Senhor não está, não quero estar andando com pessoas que o Senhor não queira que eu esteja andando, e que não tem a ver com o meu tempo do hoje, entendeu? Então, eu quero louvar muito a Deus pela vida de vocês. Amém. Agradecer também minha amiga, gente, que veio aqui me acompanhar, a Nicole, a maior fotógrafa de de experiência de cura que você vai poder ter. É com essa menina aqui, tá bom? Depois glória a Deus. Ela é a família dela, o meu psicólogo abençoado, que é o paizinho dela, um dos maiores psicólogos aqui de Fortaleza, gente. E Jesusado. Amo a vida deles. E é sobre isso. E eu quero deixar um recadinho muito sério para as mulheres, já pegando o gancho e finalizando com esse gancho. Sabe o que é? Mulheres, não coloquem sobre os seus esposos, seus cônjuges, o peso do seu ministério. Porque uma coisa é o seu ministério ser seu, ele tem que vir, talvez, com o mesmo propósito, e sim, apoiar sim, mas o teu chamado é o teu chamado, o chamado dele é o chamado dele. E junto Deus vai unir propósitos. E ainda mais eu digo, a personalidade dele é a personalidade dele, a sua é a sua, né? E eu falo isso com muita autoridade, porque eu tenho um temperamento muito sanguíneo, muito acelerado, muito pra frente, e Deus tem me moldado muito com o meu esposo. Meu esposo é totalmente avesso. Mas o lugar dele é o dele, você não pode tirar, né? Exatamente. Então, eu tenho que aprender a lidar com o comportamento, a questão, lógico, que não tem que ter síndrome de Gabriela, pelo amor de Deus. Eu nasci assim, eu morri assim. Não, deixa o Espírito Santo tratar, tá? Por favor. Mas só não coloca esse julgo. Só não coloca esse julgo em cima de quem não se deve, ok? Amém, gente. E é sobre isso.
E assim, eu creio que Deus está estabelecendo um novo tempo, tanto para a minha vida quanto para a vida de vocês. Amém. Né? E nós declaramos também sobre a sua vida, que assistiu esse podcast. Gente, que esse podcast possa ter edificado a vida de vocês de alguma forma. E é sobre isso. Deus está levantando um exército de mulheres que se levantam como boca profética para esse novo Glória tempo. a Deus. Né? E eu louvo a Deus pela vida de vocês. E eu me disponibilizo também, Senhor, aqui, nós, tá bom? Para a tua vontade. E eu estou muito Glória a feliz. Quero mandar aqui um abraço para encerrar, porque nós já estamos extrapolando no horário. Mandar um abraço, gente, aqui muito especial para minha preciosidade, Esmirna Praciano. Linda. Que é minha vida, minha irmã. Aí é minha alma gêmea. Né? Gente, eu também fico vendo as minhas. Eu amo a Esmirna, assim, de uma forma sobrenatural, porque a Esmirna ela é assim, eu costumo dizer que ela é assim, ela é a voz que me direciona, a minha mãe é a minha cobertura, a minha irmã Jéssica é aquela que me traz a calmaria e visão um sobre, sabe, o Mel que é o que me testa a minha fé, meu Deus do céu, é meu teste ali da cruz, mas eu amo demais. Enfim, minha família é um presente de Deus, minha mãe é profética, voz profética na minha vida. Eu costumo dizer, o povo diz que a voz do povo é a voz de Deus. Na minha vida, a voz da minha mãe, ela é a voz de Deus na minha vida. Então, eu quero louvar a Deus pela minha família, né? E tá vindo muita coisa aí do céu pra nossa vida, muito lançamento. Qual é deixa aí o @ da Gemima pra quem... Da Esmirna, viu? Praciano Esmirna, tá vindo aí com lançamento abençoado, aí com forrozão abençoado do Pipoco do Céu. Glória! Aleluia! E nós estamos em produção aí com o meu primeiro EP, do Ventre ao Altar. Depois a gente vai marcar outro dia pra gente falar sobre isso. Nossa, estamos nesse lançamento. Gente, esse foi mais um episódio do nosso Reconhecidas. Eu espero que vocês tenham aproveitado aí com esses inúmeros milagres, né? Que a Gemima contou na vida dela. E é assim, ser reconhecida por Deus é viver milagres a cada dia. Eu quero também agradecer a sua vida, a vida da Keila. Amém, e filha. sempre pensem, cuidado com quem você coloca na mesa, né? Eita. Porque eu quero agradecer também, né, a Daiane, que foi a nossa ponte. Gente. A nossa ponte. Então, assim... Tenham responsabilidade sobre quem você coloca na mesa, porque hoje aqui eu falo também, testifico, né, sobre o que a Gemima falou. Escolho a dedo e eu só peço que se aproximem de mim, que o Espírito Santo quer. Com né? certeza. Então aqui essa mesa é a mesa onde tem Jesus no centro, Sim. onde Jesus habita e nos direciona. Então muito obrigada, Gratidão, Gemima, pela filha. sua presença. Amém. Muito obrigada, Keila, por estar nesse projeto juntas. E é isso, gente. E olha, até a próxima. antes que termine, que eu quero também falar dela, ok. tá? Só um Sim. pouquinho. Tá bom. Dai, uma preciosidade que Deus colocou na minha vida, também para esse tempo. Vi a Daiane uma vez na minha vida, entendeu? E Deus colocou um amor, assim, imenso por nós. E, assim, eu tenho visto, só confirmando, de fato, sobre a importância do que você falou, da mesa. Sim. Porque a gente é o reflexo das 5 primeiras pessoas que a gente caminha, entendeu? Então, é de muita importância a gente saber quem a gente coloca na mesa, porque muda os nossos destinos. Então, eu quero louvar a Deus pela vida da minha amiga, da minha Dadá, um cheiro, e de toda a família dela. Louvar a Deus pela sua vida. Meu amor, te amo. Se Deus tirou, não corra atrás. Corra pelo amor não, de que Deus. é pior. Em nome de Jesus. Tchau e até a próxima. Beijo! Gente.